O evangelho de hoje é a versão de São Lucas do famoso Sermão da Montanha que está em São Mateus. Qual que é uma das frases que Jesus fala nesta pregação? Porque foi uma pregação, ele reuniu o pessoal e foi fazer uma pregação. A diferença é que São Mateus ele subiu a montanha, por isso chama Sermão da Montanha. No Evangelho de São Lucas ele desce e na planície, então é um outro relato, né? Uma das frases é o quê? Felizes os pobres de coração, porque verão a Deus. Nas bem-aventuranças, ele reúne uma série de conselhos para aquele que quer ser feliz. Bem-aventurado, ele usa a palavra bem-aventurado. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados vós que chorais, que sofreis, que recebeis perseguições. Aí depois ele emenda, mas ai de vós. E aí ele fala tudo o contrário. Ai dos ricos, ai daqueles que se felicitam, etc, etc. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até ler esse trecho aí. A gente pode até pegar aqui no celular e ler. Engraçado que eu achava que Jesus, Deus, espera que nós sejamos prósperos. Sabe? Que, inclusive, a prosperidade é uma forma da gente poder ajudar o outro também, né? É um dom que Deus dá pra gente pra ajudar outra pessoa. Aí você falou tudo. A riqueza em si não é um problema. O problema é quando nós nos deixamos corromper por ela. Perceba, no batismo, nós recebemos o Espírito Santo e nos tornamos filhos de Deus. Consequentemente, nós recebemos dons e virtudes. Uma dessas virtudes é a esperança. As virtudes fé, esperança e caridade. Podemos falar numa linguagem simples as principais. Né? Fé, São 7 virtudes do Espírito Santo? Aí são dons. 7 dons. Fortaleza, temperança Tá. E por aí vai. Mas virtudes, ou seja, virtude é aquilo que eu pratico. Ok? Fé, esperança e caridade. Perceba, o que é esperança cristã? Esperança cristã é esperar em Deus. Esperança cristã é esperar na eternidade. Esperança cristã é, mesmo numa dificuldade, mesmo num sofrimento, eu mantenho a calma, eu mantenho a paciência, porque Deus está cuidando de mim. Eu creio na sua providência. Eu creio que a sua mão está ordenando tudo, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não ouça, eu espero. Senhor, eu espero em ti. Agora, muitos ricos, não todos, como também muitos pobres, tá? Porque a rigor não é material. Mas muitos ricos, pelo fato de ter muito, se enchem de si mesmos e falam, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de nada. Tem uma outra passagem do Evangelho, eu acho muito divertida, é uma parábola, eu acho divertida. Que o Senhor fala de um agricultor que plantou e a plantação deu muito fruto. Muito fruto. Ele encheu o celeiro, ele encheu. E aí lotou, e não dava pra guardar mais. Né? E aí o que ele fez? Ele mandou construir outro celeiro e encheu o outro celeiro. E aí ele sentou, contemplou e falou assim, ah, minha alma, descansa em paz, porque os celeiros estão cheios. Aí Jesus fala, coitado deste que mal sabe que nessa noite o Senhor vai pedir sua alma. Entendeu? O cara enche o celeiro e fala, eu tô tranquilo. Não vai usufruir de nada. Só que naquela noite ele esticou a canela, irmão. Naquela noite ele, sei lá, teve um infarto, um derrame, morreu, deixou tudo pros outros. Essa é a maior ilusão que os bens materiais podem trazer para nossa vida. Esse é o conselho evangélico. Não se apegue. Pô, eu conheço muitos ricos e ricaços, extremamente generosos, caridosos, e às vezes você até assusta, porque parece que tudo que é da pessoa é seu também, é de todo mundo. E
não é aquele nível de esbanjar ou de esfregar na cara dos outros a tentação, não. Você vê que é de fato uma caridade verdadeira que pulsa dentro da pessoa e a pessoa fala, não se preocupe, eu vou te ajudar, eu tô aqui. Agora tem pobre que se tem uma caneta Bic, você já tá na metade da tinta, você fala assim, presta, irmão, não sai que é meu. Tem um livro que se chama Legenda Áurea. Por muito tempo foi um best-seller. Se é que podemos chamar assim, antigamente, né? Essa grossura, assim. Ele tem mais de 150 histórias de santos, né, que nós chamamos de legenda. Quando você resume a história de um santo, você chama de legenda. A legenda daquele santo. E aí conta a história de um santo eremita, né? Os santos eremitas eram aqueles homens que saíam das suas casas e iam morar no meio do mato. Os chamados desertos. Não necessariamente um deserto arenoso ou árido, talvez uma caverna numa floresta na beira de um rio. É um deserto porque é só. Então eles iam ali para morrer, ficar a vida inteira em solidão com Deus, né? Pois bem, conta-se a história, na história de Santo Ambrósio. Ambrósio era um bispo. O bispo que foi o culpado, um dos culpados da conversão de Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho. Através dos sermões de Santo Ambrósio, que Santo Agostinho, né, desconectou. Então conta-se que na história dele que ele era muito humilde. Assim, todo santo ele praticou as virtudes cristãs em graus heróicos, né? Pois bem, ele era muito humilde, pobre de coração. Então naquela época tinha um eremita que ele foi pro deserto e levou só uma gatinha. Entendeu bem, uma gata, um animal. Levou. E aí, nas suas meditações, ele começou a falar com Deus assim, Senhor, olha pra mim, por que eu tô sofrendo tanto? Eu deixei tudo e vim pro deserto, por que eu passo por tanta desolação? Olha aquele tal de Ambrósio, anel no dedo, roupas vistosas, trata com o mundo o tempo inteiro, conversa com os homens o tempo inteiro, tem casa, carruagens, animais. Por que o Senhor dá tanto favor para ele e me deixa nessa secura? Deus olha para ele e fala assim, sabe por quê? Porque Ambrósio tem como se não tivesse. Ambrósio come como se não comesse. Ambrósio trata do mundo como se não tratasse. E você pensa que deixou tudo, mas toca um dedo nessa gatinha que você trouxe para cá para você ver o animal que você vai virar. Isso é a pobreza evangélica. Então, a pobreza, na verdade, não é sobre o bem físico material, ela é mais sobre o coração, a forma que seu coração é preenchido. Exato. Não é? Exatamente. E não como é eu vou sobre usufruir, né? Uhum. Porque se meu coração está corrompido pelos bens, eu não vou deixar ninguém tocar. E vou pôr minha esperança nisso e acabou. E a fé talvez vira fachada. Tem até mesmo caridade de fachada. O cara doa ali uma cesta básica por mês para limpar a consciência. E é isso. Faz uma publicidade sobre isso também. É lógico. Então, isso aí pra mim, nessa hora aí pra mim tem um erro. Assim, quem sou eu pra discutir, né? Se isso realmente tiver escrito lá. Mas é que eles falam, o que a mão esquerda faz, a mão direita não deve ficar sabendo. Algum ditado nesse sentido. É isso mesmo. Não é? Falando que quando você faz, por exemplo, uma caridade, você não deve mostrar isso pras pessoas. Mas eu tenho um amigo em especial e ele teve um momento que ele fazia bastante caridade e ele parou com isso. Mas ele é um influencer. Mas ele não fazia caridade por ser influencer. Ele já era, e aí foi até, se não me engano, na sexta-feira, na Quaresma, alguma coisa assim, ele falou assim, em vez de eu ficar sem comer a carne, eu vou dar uma cesta básica. Ele fez um propósito diferente do convencional. E muita gente abraçou a causa dele, falou assim, não, então se você, em vez de comer carne, você vai dar uma cesta básica, eu posso trazer uma cesta básica aqui para você e você leva também, quando você for levar a sua? Ele falou, não, beleza, levo. E com isso, pelo alcance que ele tem, ele atingiu várias pessoas. Ótimo. E ele deu cesta básica para inúmeras pessoas, né? A proposta dele era fazer a parte dele, mas como ele falou sobre isso, todo mundo fez. E ajudou muita gente. Ok. E logo depois desse momento,
por ele ter neutralidade, muita gente começou a bater nele. Falou, você tá fazendo isso pra mostrar pros outros, pra mostrar lá. Uhum. Ele não parou de ajudar. Ele parou de falar. Uhum. Só que todas as pessoas que estavam sensibilizadas, aderindo à situação dele, pararam de ajudar. Se ele continua falando e mostrando o que ele faz, mais pessoas fariam e seguiriam o exemplo dele. E nessa hora eu acho que tem um problema, ou um mau entendimento, quando você fala assim, o que uma mão faz, a outra não deve perceber. Uhum. Né? Não sei se a minha análise é correta. Você Mas eu acho que a publicidade da doação. Quando ela é feita de coração, não tem problema. E principalmente no caso dele, você entende que mobilizava muito mais gente? O exemplo dele arrastava. Mas você defende a publicidade da doação? Se não for com o intuito... Porque assim, ó, tem diferença. O cara que vai lá e faz a publicidade da doação para ganhar um like, para ganhar retorno, para ganhar capital público. Uhum. Né? E o cara que está fazendo isso e fala, eu faço... Sei E lá, é uma mas não é pra ninguém. consequência. E ele faz de bom coração. seguidor. Ele não quer o seguidor por isso. Mas ele vai continuar ganhando seguidor Ele vai continuar, e aí você não vê não problema. É o objetivo, mas não é o objetivo você dele. não vê problema Ele nisso. não é esse o objetivo dele, né? Mas você entende que quando o cara faz isso e faz bem, é bom. Uhum. E eu vou até além. Até o cara que faz por like, também é bom, porque se outras pessoas fizerem. E, olha, todo pecado está atrelado a uma intenção. Ok? Tanto que, se eu cometo algo que materialmente é pecado, mas eu não sei que é pecado, eu não sei e faço. Para mim, deixou de ser pecado. Aquele ato. Uhum. A partir do momento que eu entendo que aquilo é pecado, aí todas as vezes que eu repetir aquele ato, vai ser pecado. Entendeu? Então, exemplo, você vem e me toma essa lata de energético, porque você, vamos supor que você é um homem das cavernas e não sabe que é pecado roubar, furtar. Não foi pecado. Você não sabia. Eu te falo assim, irmão, você pegar o que não é seu é pecado, é errado, você está pecando. Você repetir é pecado. Então perceba que está atrelado a uma intenção. Está atrelado, porque não é só a intenção que faz ou deixa de fazer a gravidade do pecado. Né? Não é só a intenção, mas isso é muito complexo. Então perceba, qual foi a intenção dele divulgar? A intenção dele divulgar foi para que mais e mais pessoas aderissem. Ok? Jesus não está criminalizando isso. Jesus está batendo em quem faz para se mostrar. Quem julga. A mesma coisa. Não julgueis, não sereis julgados. Com a mesma medida que medires, serás também medido. Ele fala. É a mesma coisa. É porque essas pessoas não sabem, né? As pessoas estão julgando o tempo todo. Exatamente. Inclusive, julgando esse que tá fazendo a doação. Exatamente. Tá doando pra se mostrar, tá doando pra ganhar like, tá doando pra ganhar publicidade. E você pode ver que quem fala isso tá sentado na frente do próprio celeiro e falando, descansa minha alma, que meu celeiro tá cheio. É isso, bicho, é isso. Então, se ele tá fazendo com a intenção de ajudar, ok. Aí você fala assim, mas como que eu vou saber se ele tá fazendo uma boa intenção ou não? A resposta é, você não precisa saber, irmão. A vida é dele. Boa. Ele vai responder diante do justo e misericordioso juiz no dia do juízo final. Se a intenção dele foi boa, você pode ter certeza que Jesus vai falar, olha, parabéns. E se não foi boa, falar, irmão, você errou aqui, viu? É porque as leis e as regras, elas são claras para todos. Exato. Só que todo mundo quer ser juiz, né? Todo mundo quer julgar um pouquinho a partir do momento que... Principalmente quando você se desconhecer as regras, se desconhecer as leis. Né? Eu sei o que é pecado, então eu tenho o direito de ficar falando, ó, você tá pecando, ó, isso é errado. Será que isso não é um julgamento da minha parte? Sem saber da intenção do coração do outro? Você já leu O Pequeno Príncipe? É. Pequeno Príncipe,
todo mundo já viu aquele molequinho com a raposinha, né? Sim, Mesmo isso quem nunca leu, é clássico aquela imagem. Pra quem não leu, o Pequeno Príncipe ele entra no avião e começa a voar por vários mundos. Ele chega num mundo, que o mundo é pequenininho, e tem um rei, e só tem esse rei. E aí ele chega e o rei fala, nossa, ainda bem que chegou alguém para compartilhar o reino comigo. Você poderia ser um ministro meu. Aí o menino fala assim, pois bem, posso ser. O que eu tenho que fazer? Você tem que me julgar. Eu te julgar? Mas você é o rei dessas terras? Por que eu vou te julgar? Aí o rei fala, porque eu estou cansado de julgar a mim mesmo e a coisa mais difícil deste mundo é julgar a si mesmo. É muito mais fácil julgar o próximo do que julgar a si mesmo. Por isso que eu estou lhe outorgando este encargo. Me julgue, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais, eu não consigo julgar as minhas próprias ações. É mais fácil, irmão. É mais fácil eu te julgar, irmão. É muito mais fácil. E eu não me lembro quem falou, foi interessante, que ele falou muito parecido com isso, que sempre que todo mundo é falho, todo mundo erra. Uhum. Mas você enxergar o seu erro é praticamente impossível. Só que é muito simples você ver o erro de qualquer outra pessoa. Ah, com certeza. Sabe, você faz o mesmo erro, mas o seu erro, sendo o mesmo dela, você não enxerga o seu, mas o dela você vê... mesmo que longínquo, né? É um olhar crítico que a gente tem e como se fosse uma autodefesa de nunca olhar pra gente. Deixa eu achar o defeito dos outros pra não ver o meu. É por isso que na escada do crescimento espiritual, um dos primeiros degraus é o autoconhecimento. Você vai ler um tratado de oração, por exemplo, Santa Teresa de Jesus, uma das santas carmelitas que é doutora da igreja e doutora de oração. Você vai ler o famoso Castelo Interior. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum lugar esse nome, Castelo Interior. Claro, né? Quem frequenta o meio católico. Eu não tenho lembrança de ter ouvido falar. É um grande clássico da literatura mística, né? Onde ela fala sobre os graus de oração contemplativa. É um negócio que já tá bem high, assim, sabe? Aí você pensa que você vai ver coisas assim cabulosas desde o começo. Você fala, meu Deus... O que ela fala? A primeira coisa? Autoconhecimento. Para chegar a Deus, para conhecer a Deus, para ter uma vida de oração sincera. Conheça-te a ti mesmo primeiro. Mais vale 1 hora de reflexão, de autorreflexão, do que um dia inteiro de oração da boca para fora. Cara, bicho. Isso é, assim... Eu fico até agoniado a hora que eu escuto algumas coisas, porque... Bom, eu te falei que ontem o Padre Douglas estava aqui, né? Uhum. E aí ele falou que